Cultura da vingança. Pensar a respeito desse nosso momento, dessa situação em que vivemos, talvez no mundo todo, mas certamente no Brasil, é muito importante e nos conduz à questão da cultura da vingança. Como trabalhar essa questão? Jesus nos vem, como sempre, ser o professor, o mestre e o terapeuta de sempre. Vamos lá. Diz ele, naquele contexto do rei que resolveu chamar seus servos às contas, que chamou um servo que lhe devia 10.000 e que, na impossibilidade de pagar, resolveu puni-lo. E então, nessa passagem de Mateus 18, versículos de 26 a 29, Jesus nos conta assim: então aquele servo que devia 10.000 ao rei e seria punido, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, porque o rei lhe perdoou toda a dívida. Mas aquele seu colega, aquele seu amigo que lhe devia 100 dinheiros, ele lançou mão dele e o sufocou, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Não é curioso isso? Nós que pensamos o tempo todo nas ruas, nos tribunais, nas redes sociais, os mais variados modos de nos vingarmos daqueles que consideramos errados, baseados nesse princípio infeliz que está tão incrustado nas nossas mentes, nos nossos corações, de que quem é errado precisa ser punido. Esse conceito que nos tem infelicitado tanto nas nossas relações e dentro de nós mesmos, porque sempre há alguém que erra conosco, mas nós também sempre erramos com os outros, e mágoa e culpa são venenos poderosíssimos, corrosivos. Mesmo com essa infelicidade toda, nós seguimos aplicando, ingerindo esse veneno, aplicando nos outros, em séculos e vidas sucessivas de infelicidade. Esse rei, claro, que chama às contas os seus filhos que irresponsavelmente fizeram dívidas sobre dívidas, e que perdoa esses servos, mas que quer dele uma reciprocidade, não para consigo mesmo, Deus que não precisa do perdão da criatura, mas da criatura umas com as outras. Esse Deus nos chama a atenção, nos tenta libertar de nossa prisão autoimposta. Porque nessa ânsia de fazer justiça, nós não percebemos o quanto o carcereiro também se aprisiona, o quanto o policial que algema também se algema, o quanto o obsessor precisa se auto-obcecar antes de tudo. Nós temos vivido há muito tempo punindo, acusando,
quando nós mesmos somos tão necessitados do perdão. Essa vida do vingador, do justiceiro, que está tão popular nos nossos tempos, se autocondena a nivelar por baixo, porque aquele que se torna igual pela vingança a todo ato errado que ele sofre, se nivela com o pior dos piores à sua volta, se transformando no pior de todos. Como disse Gandhi, olho por olho, restaremos todos cegos. Jesus vem com uma outra proposta. Diante de um Pedro que queria resistir, se vingar da violência que o mestre sofria, ele disse: embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diante da multidão que queria atirar pedras na mulher adúltera, ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Diante da humanidade inteira, que tanto necessita do perdão divino, ele ensinou a falar todos os dias, até que um dia entre nas nossas almas, que nós seremos perdoados na mesma medida em que perdoarmos. Porque se julgamos impróprio perdão para os outros, por ser impunidade, por ser injustiça, também não poderemos pedir perdão para nós mesmos. Fundamental que a gente perceba esse mecanismo da vingança e o quanto esse mecanismo nos tem aprisionado. Jesus, há muito tempo, primeiro pelos seus enviados, depois pessoalmente, ainda depois de vir à Terra por novos enviados, nos tem ensinado sucessivamente o perdão. Será que nós já somos capazes de nos libertar do pior do passado? Ou condenaremos nosso presente e nosso futuro a seguirmos algemados aos erros dos outros, aos nossos erros, às mágoas e às culpas, impedidos assim de seguir o nosso destino de luz? Será que precisaremos ainda viver dessa forma, ou já estaremos maduros para finalmente perdoar? Perdão é atributo dos fortes. Os fracos só precisam da vingança. Assim seja, meus amigos, e até a próxima.